super abraço para você que está conosco aqui pela Band Mais Campinas. Super feliz também, porque quando a gente recebe amigos, não é? Quando existe essa reciprocidade, é uma coisa muito gostosa. Os dois convidados tiveram uma temporada aqui comigo e hoje eles vêm aqui contar uma série de novidades. É sempre bom quando a gente tem coisa interessante para dividir com as pessoas aquilo que nos faz bem, não é? Quem não se preocupa quando olha no espelho, o homem ou mulher, fala, nossa, eu precisava dar um tratinho aqui ou ali. Tem gente que não liga muito para roupa nem nada, mas tem gente que liga muito para o cabelo, para a face, enfim. E a gente tem homens vaidosos e tem mulheres também, claro que sim. Hoje estou trazendo com muito prazer aqui, já tinha algum tempo que eles não vinham, aí vocês estão vendo aí a Sheryl Kuane, ela é biomédica e esteticista. E o Cadu, meu querido Cadu, cônjuge dela, ele é quiropraxista. Aliás, é uma atividade que, se você está ruim das costas, do braço, do ombro, do pescoço, esse homem, você vai lá, ele conserta você com toda certeza. Sheryl e Cadu, um prazer receber os dois aqui. Muito obrigada, Paula. É uma honra estar mais uma vez no seu programa. Não, super legal ter vocês aqui. E agora vocês estão lá em Piracicaba, endereço novo, Sim, não é? endereço novo. Bacana. Sempre trazendo o melhor para os pacientes. Bom, hoje nós vamos falar com homem e vamos falar com mulher, principalmente. Sim. Me parece que você tem uma novidade, Eu não tenho é? uma novidade. Então Olha, vamos Paulo. lá. Bom, as minhas pacientes sempre me perguntaram se tinha algo para fazer nos seios, né? Só que assim, eu não gosto de trazer nada que não entregue resultado. Então, assim, eu sempre falei para os meus pacientes que quando tivesse algo não cirúrgico no mercado realmente eficaz, eu falaria. Mas até então não existia. Mas chegou o grande dia que eu vou contar essa novidade e sim, hoje existe a harmonização de seios, que é feita com ácido hialurônico, com bioestimuladores de colágeno, com ativos. Aliás, está aí, ó. Sim, e a harmonização de seios, ela é indicada para mulheres que passaram por amamentação, mulheres que passaram por emagrecimento. Você vê aqui algumas estrias, não é? Sim, estrias, mulheres que têm a mama menor e gostaria de aumentar, né? E mulheres que passaram por explantes de silicone, que nos últimos anos tem aumentado o número de explantes mamários. Só explicar que explante é quando você colocou e depois você retira. Retira, por diversos motivos. Rejeição da prótese, tem a doença do silicone, né, que tem acontecido. E a harmonização de seios é uma alternativa, né, para essas mulheres e até mesmo para quem tem a prótese de silicone e gostaria de dar uma lapidada. Entendi, ó, tem um antes e um depois. E é um processo rápido, é? É um processo rápido, o resultado é no mesmo dia. Essa paciente, inclusive, foi uma paciente que passou por uma amamentação, né? E aí a mama dela acabou perdendo volume, caindo um pouquinho, e ela teve esse resultado super natural, né? São produtos biocompatíveis com o organismo, não tem risco de rejeição. Se não há rejeição. Não atrapalha também no exame de mama, né? Para o diagnóstico de câncer. Então é bem tranquilo. Interessante. E aí, claro, né? Eu tenho também um público masculino que os homens eles estão se cuidando cada vez mais. E aí eu também tenho essa técnica de harmonização corporal para o público masculino. É porque você tem na parte de cima ali o peito, né? Eu não sei nem como vou me referir ao homem. O peitoral. O peitoral, ele já está caindo um pouco e tal. Eu não sei, eu conheço um cara assim, tem muitos... mora em casa, que sou eu mesmo. Tem muitos Aí, homens, ou mulheres também, mas tem muitos homens que fazem academia, treinam, mas têm dificuldade de ganhar músculo em alguma região do corpo. Não somente peitoral, mas às vezes ombro, né, alguma região. E aí dá para lapidar também com ácido hialurônico. Qual é a durabilidade disso? Tanto no seio feminino como no peitoral Dura masculino? até 2 anos, se não der manutenção. Mas tem a opção de dar manutenções anuais e aí sempre vai manter o resultado. Entendi. Pô, espetacular isso. E eu quero explorar um pouquinho o Cadu, porque depois, no segundo bloco, nós vamos falar a respeito de harmonização peniana, que é uma coisa que você trouxe aqui. Eu confesso, já
Você sabe disso, que eu não sabia, não é? E depois que você trouxe essa novidade, os caras estão te procurando, tal. A gente vai falar a respeito disso. Mas o caso do quiropraxia, onde é que nasce a quiropraxia? É oriental ou não? Então, na verdade, a técnica, né, de movimentação da musculatura, de expansão, ela é oriental, mas quem trouxe a quiropraxia mesmo, colocou o nome, foi David Palmer, que é americano. E aí ele que trouxe, e hoje está uma febre no Brasil, né? Então... E há uma graduação, por exemplo, você é um especialista na área. Tem 3 formas de ser quiropraxista, tá? Fazer a faculdade de quiropraxia, aliás, 2, né? Tem fazer a faculdade e fazer uma pós-graduação em quiropraxia. Sei. E aonde você faz isso? Eu sei, faculdades, mas aqui em São Paulo, Minas? Eu fiz em São Paulo. E daí primeiro eu fiz, você não consegue fazer uma pós se você já não for da área da saúde. Ah, entendi. Então eu fiz, a minha primeira formação foi educação física, a segunda quiropraxia, massoterapeuta também, sou formado em massoterapia, e agora estou me formando em biomedicina também. Espetacular isso, cara. E aí tá a esposa aí para fazer um estágio junto, né? E além de a quiropraxia, né, daí eu faço todas as técnicas, agulhamento distal, eletrodry, que depois vou falar um pouquinho como que funciona. Sou especialista em dor, então tudo que envolve dor, a gente faz. Olha, esse nosso bate-papo, tanto com a Cheryl como com o Cadu, vai continuar, viu? Ele vai continuar falando do trabalho dele e ela depois, você, homem, atenção, você que está aí meio cabisbaixo, duplamente. Não se desanime porque tem solução, mas antes eu quero chamar esse cenário bonito que vocês estão vendo aqui, a Germânica é ótimo, é a Germana, minha querida amiga, e também o Gerson do Grupo Requinte. Vamos ver a mensagem deles? Daqui a pouco a gente volta. Você sabe que eu estou ouvindo o Phil Collins aí, Rogério Nunes sabe que a gente gosta, né? Eu nunca vou me esquecer a primeira vez, eu trabalhava já em FM, porque eu ouvi o Phil Collins e era um som totalmente diferenciado, não é? Ele que é oriundo do Gênesis e tal. Ô, tempo bom isso aí, viu? Falando em tempo bom, você que ligou o televisor agora, hoje estou recebendo aqui 2 amigos queridos, que é a Cheryl Licuani e também o Cadu, ele quiropraxista e ela biomédica e também esteticista. No primeiro bloco, nós mencionamos e falamos a respeito de harmonização feminina de seios. E agora nós vamos tocar num assunto aí que é pertinente a todos os homens que estão aqui, que é exatamente o preenchimento peniano. E aí? Sim, olha, hoje o preenchimento peniano é o procedimento que eu mais faço, é um procedimento muito procurado. Inclusive o Cadu, ele tá no último ano de biomedicina e ele é meu estagiário e eu tô tirando muito ele da quiropraxia para ser meu auxiliar, né? Porque a demanda do preenchimento íntimo masculino está sendo assim grande mesmo. Só que assim, não é só a procura, não é só pelos homens que têm o micropênis, e sim homens com o tamanho normal do brasileiro e que quer harmonizar. De 15 a 18 centímetros, normal e... O normal e que quer harmonizar, né? Entendi. Alguns querem aumentar a espessura, outros querem aumentar o comprimento.
Eu tenho uma técnica que é o Turbiman, que é uma técnica que eu... Turbiman é bom, hein? Turbiman é uma técnica que eu desenvolvi, né? Porque a gente vai fazendo especializações e, de repente, a gente chega na nossa conclusão, né? E a minha conclusão que eu cheguei foi numa técnica que eu consigo aumentar na espessura e eu consigo, sim, aumentar no comprimento. Também. Como? Existe uma parte que fica interna do pênis, que preenchendo ali com ácido hialurônico, a gente consegue projetar o pênis. Tá. Então, a gente consegue, sim, aumentar de 2 a 10 centímetros, claro. Cada... O quê? De 2 a 10 centímetros. Olha a fila que tá lá fora já. Claro que cada paciente tem uma limitação. Então, é isso que eu ia te perguntar, porque você injeta uma coisa, entre aspas, que é o ácido hialurônico, que ele não é natural do corpo. E aí tem um limite para você colocar. É um procedimento seguro, porque o corpo cavernoso, que é a estrutura responsável pela ereção, essa estrutura a gente não atinge. Em cima do corpo cavernoso tem as membranas do pênis, que são as membranas protetoras, as túnicas. É ali que você trabalha. Isso. Eu trabalho entre as túnicas, né? E tem a pele do pênis, então é ali que o ácido hialurônico é colocado. Entendi. Então não tem risco, é colocado ácido hialurônico também, né? E pelo contrário, os homens relatam que melhora a potência sexual, porque o ácido, ele irriga mais ali de sangue. Sei. Então os homens conseguem... Ele provoca o organismo, não é, na verdade? Né? Então os homens conseguem ficar mais tempo em ereção, aumenta a inclinação do pênis também. Então só tem elogios realmente. E os homens, o que tem acontecido? As mulheres, elas se cuidam muito e já tem tempo isso. E os homens, eles estão vendo que as mulheres se cuidam muito, fazem cirurgia, fazem procedimentos e eles estão vendo também a necessidade de se cuidar. Não é só quem tem problema que procura. Não. Às vezes o cara não está satisfeito com o dito cujo. Ele se olha no espelho e fala, viu, eu acho que dá para melhorar. Inclusive, a minha maior procura é de homens casados, porque eles olham assim, poxa, minha esposa fez cirurgia plástica, colocou silicone, fez harmonização. Eu também quero me cuidar, eu também quero me sentir bem. A mulher pode estar reclamando também, falando, viu, a coisa tá meio devagar aí, gente, vamos dar uma acelerada aí. Sim, então é um procedimento muito bacana. E as histórias, né, que eu escuto... Uma sessão, várias sessões, como é que se dá isso? Geralmente eu faço em 2 sessões, né, porque eu não gosto de colocar todo o ácido numa sessão só, até por segurança, então geralmente eu faço numa sessão, depois de 15 dias eu faço a outra sessão. Se for um caso de micropênis, precisa de uma construção, então precisa de mais sessões. Sei. Mas é bem tranquilo. E a quantidade você dá uma dosada para entender, olha, isso daqui... Porque às vezes vem um pedido lá que o cara quer ficar com... Às vezes eu tenho que brecar, né? Tem paciente que quer cada vez mais colocar mais, e aí, claro que entra a minha ética profissional também, de falar, não, para, chega, né? Uma área de segurança ali, né? Sim, tanto pela segurança e... Né, também pela estética também, então eu tenho que ter noção. Certeza, mas aonde que eu acho essa jovem senhora aí? Então vamos lá, olha, Cheruli. Meu Instagram é Cheruli, SHEROLY. Perfeito. Só vai encontrar eu mesmo ali. Entendi. E hoje eu atendo em Laranjal Paulista, Piracicaba, Campinas também. E comecei a atender também em São Paulo. Nossa! Que maravilha isso, Minha Cadu. vida é uma viagem constante. Como vocês não têm filho, está na hora, já está faturando, então... Cadu, e a tua área, cara? Quiropraxia, cara. Eu vi, tem uma imagem aí. Nossa, é aquela hora do estalo ou não? Então, todo mundo assusta, né, com essa hora da... A gente chama de cavitação, tá? Quando a gente faz uma cavitação, e é muito engraçado que a pessoa acha que está colocando no lugar, né? Está colocando de volta no lugar. E, na verdade, essa cavitação nada mais nada menos do que um gás que tem entre as vértebras. Puxa vida, nem sabia. Então, quando a gente faz o movimento, esse gás, ele escapa e ele faz o barulho. Faz pof! Entendi. Então, por isso que a gente chama de cavitação. Essa é uma técnica muito tranquila para quem sabe executar, tá? Então não tem problema nenhum. E é a parte que os clientes mais gostam, é a parte da cervical, quando a gente faz o ajuste na cervical. Vamos para outra imagem? Bom, aí é agulhamento distal.
Parece mágica, é fantástico isso daí. Colocou a agulha, o agulhamento distal, com a módula. o nome já fala, agulhamento distal. Daí tem dry needling, né, que tem cada um, fala de uma forma, mas todos são agulhamentos distal. Entendi. A outra... Deixa eu só explicar bem rapidinho esse daí. Agulhamento distal, por exemplo, eu vou fazer um tratamento de joelho, tá? A parte de joelho. Ah lá, esse é um deles, eu vou tratar no cotovelo. Entendi. Então ele no cotovelo para tratar o joelho. A gente trata o meridiano, então através do cotovelo a pessoa já sai ali bem, Entendi. Bem melhor, próxima... é muito bacana. Vamos lá para a próxima. Esse daí é um equipamento. Esse é o equipamento, né, que eu uso de eletroestimulação. Chama Eletrodry, é uma técnica que a gente desenvolveu, né? Então é o agulhamento distal mais a energia da eletroestimulação ali, são os dois juntos, é uma junção dos dois. E esse aí? É a ventosa, né? A ventosa é mais tradicional, eu acabo usando ela com um pininho aí, né? Que a gente acaba tendo mais resultado, assim, mas a ventosa todo mundo conhece mais já. Qual é a finalidade? Então, depende, porque a quiropraxia é algo bem rápido de se fazer. Para ajustar, em 15 minutos a gente já ajustou o paciente. Mas às vezes o paciente sai com nódulos, pontos gatilhos, com algumas inflamações ali. Sei. Então ele tá com o corpo, né, sai ajustado, porém com alguns nódulos. Então a gente tem várias técnicas para tirar esses nódulos. Sim. Hoje, a minha principal técnica e que eu amo é o Eletrodry. É o que eu mais tenho resultado. Mas às vezes a pessoa não gosta de agulha, então eu entro com a ventosa, eu faço, né, uma movimentação de ventosa, enfim. Tem várias técnicas para chegar num resultado parecido. Logomarca do programa, eu sei que vocês tinham legal. outra caneca. Essa eu não Agora vai entrar para a coleção. Aproveitem bem, é dado de coração, vocês sabem Essa disso. eu não tenho, hein? Agradeço a Cheryl Picuani, biomédica, esteticista, meu querido amigo Cadu, quiropraxista, um casal maravilhoso. Muito obrigada. Quero ir no batizado, quando houver a oportunidade. Por enquanto estão faturando. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada, Beijão, Paulo. obrigado, Paulo. Valeu. Vamos a um break comercial? Vamos? Daqui a pouco a gente está de volta. Até já. Opa, estamos de volta já. Pessoal, estou recebendo agora uma moça muito bonita. Aliás, ela é irmã de um parceirão meu aqui, que é o Sam, também conhecido como Samuel. Como é que é o sobrenome da família? Carvalho. Carvalho. Mas ele pôs um nome estranho lá, é fictício aquilo, é figurativo. Gente, tô brincando aqui. Eu tô com a Thalita Carvalho, ela é cantora gospel e veio nos dar o prazer de uma visita aí hoje. Querida, parabéns, viu? Quantos irmãos são em casa? Você, Samuel? Somos total de 4 irmãos. 4 irmãos. E você é de Mogi Guaçu. Mogi Guaçu. Maravilhoso. Muito isso. obrigada pelo convite. Que Para mim é um seja prazer estar aqui. Seu programa é uma delícia de assistir. Eu estava ali vendo as outras entrevistas, né? E é muito gostoso de assistir. Que bacana. Parabéns. E você veio dar um colorido especial para nós aqui Obrigada. hoje. Isso é muito legal. Essa coisa da música, onde é que você foi buscar a inspiração? Enfim, tem alguém na família? Como é que é? Desde criança, desde que eu me conheço por gente, eu canto. Adoro cantar em todo momento. Inclusive, acho que eu passo o dia inteiro cantando. Entendi. E meus tios também, né? Meu tio é tenor em São Paulo. Puxa vida, ele foi que até bacana. professor, hoje em dia não mais. Sei. Mas ele foi professor tenor. Então é de família, tá no Você sangue. chegou a fazer aula de canto ou é Eu não incentivo? cheguei a fazer. Tá. Desde criança. Bom, talento canto. vem junto, né? Hã? Se puder aprimorar é bom, mas... Não, eu gostaria, inclusive, de... Não, eu acho que sempre é bom, quanto mais a gente aprender, tem técnicas, né? Sei. Mas eu nunca fiz, até então. Como jovenzinha, evidentemente que nós costumamos nos inspirar em uma série de artistas e tal, em função da televisão, você é mais da rede social, enfim. Sim. Primeiro momento, o que você cantava para chegar no gospel? Olha, eu gosto da música em si. Tudo é sertanejo, eu gosto de todas as músicas no geral. Mas a que mais me toca, assim, principalmente a minha alma, é a música gospel, né? Entendi. E uma pessoa que eu sempre me inspirei bastante, uma cantora, né, nessa linhagem gospel, é a Gabriela Rocha. Sim. Né? Eu gosto bastante. Muito conhecida, Sim. canta pra caramba. Nossa, muito. É uma inspiração pra mim. E a questão do repertório? Porque você tá com uma música agora que você gravou um clipe que, aliás, nós vamos mostrar no final do programa. Essa música, essa que eu lancei,
Foi bem na pandemia, inclusive, que eu lancei ela. Foi uma coisa que aconteceu, assim. Música sua, letra? Composição totalmente minha, melodia, cara, tudo. Que maravilha. Cantora e compositora, Sim, então. compositora. Eu já compus algumas, mas a única que eu lancei até então foi essa que se chama Me Alcançou. Me Alcançou. Isso. É uma música, na verdade, ela é uma oração, né? Sei. Ela é uma oração. No momento, inclusive, que eu estava vivendo, assim, que eu estava com muita tristeza, eu não diria depressão, não chegou a ser uma depressão, graças a Deus, mas eu estava num momento, assim, de muita tristeza, eu ia dormir, eu não tinha sono, eu passei por essa... E aí, assim, para resumir, foi um momento assim que Deus tocou em mim. Foi tão forte isso que eu me expressei cantando essa música. A família inteira é religiosa? Sim. A Você família é católica? Toda. Nós somos evangélicos. Evangélicos, tá. Bacana. Bom, na verdade, né, denominação é o que menos importa, porque o que importa mesmo é o Deus maior, é Cristo, enfim. Exatamente. Não vamos nem ficar aqui tentando filosofar a questão religiosa, Sim. porque ele é o caminho e nós devemos seguir por esse caminho, Sim. pelo menos tentar, né? Com as nossas falhas, né, que nem eu falo na música mesmo, que a gente não merece a misericórdia de Deus, né? A gente o tempo todo, se a gente for ver, a gente nunca vai ser perfeito. A gente sempre vai errar em uma coisa ou outra. Então a gente necessita o tempo todo da misericórdia de Deus. Lá em casa você foi incentivada por quem? Pelo meu pai. Pelo foi o teu principal. Pai, Foi. Ele que começou. Meu pai, ele sempre ensinou essa fé pra gente. Entendi. Ele sempre ensinou a gente a se apoiar em Cristo, né? Então isso eu levo pra mim e vou levar pra sempre. Maravilhoso isso. Inclusive, assim, eu falo pra quem tá em casa e às vezes tá passando por isso, tá passando por uma depressão, por um problema que às vezes você acha que pode ser curado com medicação, e eu digo pra você que Cristo tem a solução pra isso. Em Deus você acha, porque eu fui curada assim. Com certeza. E o depoimento aqui da Thalita, eu acho ele muito importante, principalmente no momento que nós vivemos de tanta enganação, de tanta injustiça, em todos os sentidos, político, moral, vizinho, aonde você chegar, infelizmente, essa quantidade de... Essa semana aí a gente viu um menino assaltando um outro que assustou, derrubou o telefone no chão e toma um tiro e morre. É isso, onde é que nós estamos? Eu quero saber onde é que nós vamos parar. Com o ensino, vocês fizeram o favor de acabar com o ensino no Brasil. Nos últimos 30 anos, só doutrinação, tanto de professor como de aluno. Infelizmente, eu como pai de homem e de mulher, eu tenho autoridade para dizer isso, sim senhor. Onde é que nós vamos parar, pessoal? Aí você encontra uma jovem bonita, com uma formação, esse é o caminho, essa é a direção. Eu não estou aqui para pregar, não, porque não é filosofia do programa, mas me sinto incentivado até pela tua colocação, ser tão jovenzinha e falando tantas verdades aí. Porque eu falo que Jesus é o amor da minha vida. Quando eu falo dele, eu sei porque eu vivi isso. Eu tenho dentro de mim, então eu falo com muita certeza. Que é uma coisa que eu passei. Muito bom. Até pela mensagem que você está me dando aqui, querida. Ó, vou te fazer... Aqui, vou te entregar um mimo, meu microfone escapou aqui. É uma logomarca do programa. Muito obrigada, eu amei. Que você tome bastante café, chá, leite. Cada um tem uma preferência. Café, não é? amo café. Maravilha. Ó, um prazer ter te recebido. Obrigado por você veio de Mogi Guaçu até aqui para me dar esse prazer. Aqui já a gente está curtindo aqui algumas imagens, nós vamos curtir na íntegra. Senhoras e senhores, obrigado, viu, Thalita? Obrigada a você pelo convite. Thalita Carvalho, cantora gospel, super jovem ainda, mas com um tremendo talento. Quer ver? Vamos conferir. Obrigado. Semana que vem nós estamos de volta, hein? Beijo. Ó, não esquece, Paulo Leone Oficial, nossa rede oficial para você curtir lá.